Boa tarde a todos, Sr. Presidente da Comissão Política Distrital do PSD, Sr. Presidente da Comissão Política Distrital do PP, Srs. Deputados da Assembleia da República, Srs. Presidentes de Câmara, minhas senhoras, meus senhores. Agradecer o convite, agradecer a possibilidade de estar aqui, de vos falar de investimento, de vos falar do país e de vos falar da saúde. E, portanto, neste espaço de tempo, e não esquecendo que a seguir temos futebol, iria tentar o que é que estamos a fazer no país, quais é que são as perspectivas e como é que isto se liga com a saúde e ilustrando com aquilo que se está a fazer na saúde. Bom, nós temos uma situação de partida que todos conhecemos. Todos conhecemos, mas não devemos esquecê-la. Não é? Temos uma situação de partida de extrema dificuldade e uma extrema dificuldade que não é retórica. Ou seja, não é uma extrema dificuldade que as pessoas seja teórica. Ou seja, o que é isso de tal situação de pré-bancarrota de 2011? É uma situação muito concreta. É uma situação que, por exemplo, na saúde nos levaria e que chegou a concretizar-se na suspensão de fornecimentos aos nossos hospitais de alguns medicamentos. É uma situação que, por exemplo, não nos permitiria ter a credibilidade para negociar com uma farmacêutica, como tivemos que fazer, um contrato de dezenas e dezenas de milhões de euros durante um período de tempo para começar a erradicar a hepatite C em Portugal. É algo que, se não tivéssemos interrompido, podia levar um conjunto de empresas à falência no setor da saúde que, pois, poderiam surgir novas quando melhorássemos as condições, mas a questão é que, entretanto, estávamos a quebrar um conjunto de empresas que viviam de muitas vendas ao Estado e que, como todos sabemos, os atrasos dos pagamentos eram enormes. Hoje, por exemplo, quando nós dizemos que gastamos uns milhões, umas largas centenas de milhões de euros para regularizar dívidas, aliás, mais de 2 mil milhões, as pessoas veem um bocadinho isso com desdém. Ora, se nós não regularizássemos essas dívidas, o Serviço Nacional de Saúde não estava a funcionar, muitas empresas do setor da saúde teriam terminado, próprias instituições como Misericórdias, Bombeiros, etc., teriam visto a sua atividade afetada de uma maneira totalmente diferente. Portanto, o que eu aqui vos diria é que estas questões que são um bocadinho de porquê voltar a esta questão do 2011, não é por questões teóricas, também há aqui uma parte, obviamente, de política, mas há uma parte extremamente pragmática. Portanto, a nossa situação a continuar em 2011 teria consequências claramente disruptivas. Aliás, houve consequências disruptivas na nossa sociedade, mas teria tido umas consequências muitíssimo mais disruptivas no nosso país. E por exemplo, há bocado ali estávamos a falar da Grécia, não é? Portanto, penso que foi bom termos chegado, foi bom para Portugal, foi bom para a Grécia, foi bom para a União Europeia, termos chegado a um acordo. Mas o que nós discutimos hoje em Portugal são os problemas que temos no Serviço Nacional de Saúde e como é que ele se vai desenvolver. Na Grécia, uma das propostas que estava em cima da mesa por este governo, que tomou posse há 15 dias, era que os desempregados voltassem a ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é bom que as pessoas vejam os diferentes patamares em que nós estamos, certo? E, portanto, pois muito bem, nós de certeza que no Serviço Nacional de Saúde temos problemas. Há coisas que durante estes anos, que foram os piores anos de crise destes últimos 40 anos, nós nunca discutimos, nunca tivemos necessidade de os pôr em cima da mesa, sempre fizemos questão e pensamos que contribuímos para esse consenso que é devemos ter um Serviço Nacional de Saúde que abranja a população portuguesa, que seja universal e que seja uma forma de coesão social. Mas, portanto, todo este caminho se faz com um conjunto de objetivos muito concretos, não é? Ou seja, todo um conjunto de ajustamentos que foram difíceis, que tiveram implicações difíceis, algumas implicações negativas, não vale a pena estar a dizer outra coisa, mas porque tínhamos objetivos claros. Para isso também tivemos que fazer reformas e alcançar
resultados, ter uma economia mais aberta e competitiva, que sabemos que ainda não é tão competitiva como nós a desejamos, mas o que é certo é que avançamos já vários lugares em termos comparativos, em termos internacionais. Temos uma alteração do perfil ainda da nossa economia, não como ainda gostávamos, mas que se reflete já em termos de diversos indicadores. Temos um orçamento que vai tendo o seu caminho, ou seja, não pode voltar a números que sejam irresponsáveis. Aliás, como nós sabemos, quer dizer que, como nós sabemos, por exemplo, durante esta semana, na saúde, tivemos vários assuntos nos mídias, não é? Mas tivemos também alguns menos falados. Por exemplo, ontem nós, portanto, o Governo autorizou a duplicação da rede de cuidados paliativos. Portanto, obviamente que é um investimento significativo. O investimento significativo, o dinheiro não é do Governo. O dinheiro é dos contribuintes. Certo? Portanto, ninguém tenha dúvida de onde é que vem o dinheiro para a saúde, de onde é que vem o dinheiro para a economia, não é? E, portanto, quando nós queremos crescer o nosso orçamento, depois queremos crescer o orçamento na saúde, precisamos de fazer crescer o orçamento na saúde, mas também ninguém tenha dúvidas quem é que paga. Certo? Da mesma maneira que esta semana, felizmente, conseguimos assinar o contrato de fornecimento do medicamento para a hepatite C, que é, de facto, uma possibilidade totalmente distinta face àquilo que existia no passado de lidar com a doença e, inclusive, é de encarar o controle da doença e iniciar a sua cura. Conseguimos-lo fazer, mas, obviamente, este custo, um contrato significativo que vai para o Orçamento da Saúde, que nós já temos possibilidade de encaixar naquilo que terá que ser um Orçamento da Saúde para fazer face a estas novas realidades, mas que, mais uma vez, sai do bolso de todos nós, não é? E, portanto, sabermos quando nós dizemos que queremos ter um maior orçamento, e precisamos de ter um maior orçamento na saúde por vários motivos, quer pela inovação tecnológica dos novos medicamentos, quer pelas unidades que precisamos de cuidados continuados, quer por substituições de equipamentos que precisamos, mas sabemos que, no fim do dia, isso está ligado à carga fiscal, está ligado ao esforço que os portugueses querem e estão disponíveis para fazer. Por outro lado, há um resultado que para nós também é um bocadinho etéreo, que é isto da confiança e da credibilidade. E parece também que é um bocadinho um jogo de palavras. Esta semana há coisas que passam-se um bocadinho em termos macro, mas esta semana Portugal conseguiu colocar dívida, mais de 1.000 milhões de euros, a 0,13%, se não me engano. Portanto, um ano a menos de 0,2%. Nunca na história das nossas vidas nós tivemos o financiamento a um valor destes. E, obviamente, e não estamos aqui para contar histórias uns aos outros, obviamente por uma conjuntura internacional, pelos movimentos que faz o BCE. Mas se não fossem as alterações que nós fizemos na economia, não estaríamos com estas taxas de juro a este prazo. E, portanto, tentemos sempre ver todo o panorama. Estas taxas de juros são consequência dos movimentos internacionais, da política do Banco Central Europeu, mas se não estivéssemos no euro, se não tivéssemos feito este caminho destes anos, de certeza que não estávamos a financiar esta taxa. E isto vai ter que ter consequências para as empresas, que vão se poder financiar melhor. Os portugueses, nós, eu no outro dia estava a comentar, eu, por exemplo, tenho um empréstimo para casa, quem tem um empréstimo para casa, toda a gente já notou. E notou no seu empréstimo para casa de duas maneiras. Nota que a prestação baixou e nota numa coisa muito simples. Se vocês forem ver, eu estive a ver o papel que o banco me mandou do IRS, para efeitos do IRS, e o que é que acontece? A parcela de juros nunca foi tão pequena. O que quer dizer que a minha própria prestação, apesar de ter baixo, eu estou a amortizar muito mais depressa a minha casa. E, portanto, este efeito que se reflete nas pessoas também se vai refletir e tem que se vindo a refletir mais lentamente nas empresas, mas, de facto, não é indiferente, como há muitos empresários que estão aqui, não é indiferente eu ter taxas de juros e financiar a economia a 9,9% ou financiar a economia a 2,5% ou financiar, isto no caso dos 10 anos, ou estar a financiar um ano. E isto é real.
Não é apenas um indicador macroeconómico que nós comentamos todos, mas que depois nunca ninguém percebe como é que aquilo nos chega à nossa realidade. Depois, nas reformas estruturais, na saúde, tivemos que fazer diversas reformas. E, por exemplo, houve um aumento das taxas moderadoras, mas ao mesmo tempo aumentámos o número de isentos em mais de 1 milhão de pessoas. E no caso das taxas moderadoras estamos muito à vontade porque aquilo que houve de aumento nas taxas moderadoras foi muito mais que compensado pela baixa no preço dos medicamentos. E eu penso que hoje em dia todos os portugueses, há 2 ou 3 coisas que notam que baixaram. A prestação da casa, o preço dos medicamentos e agora o efeito dos combustíveis. E, portanto, isto tem um efeito direto na nossa vida, por motivos diferentes, uns motivos que dependem de nós, outros, como nós sabemos, são externos, mas têm um impacto concreto nas nossas vidas. Inclusive, quero aqui reafirmar aquilo que já tive a oportunidade de dizer na Comissão Parlamentar de Saúde, relativamente às taxas moderadoras, e, portanto, estou aqui a dizer de uma maneira mais formal pela primeira vez, não só vamos ter um menor valor percentual das taxas moderadoras enquanto financiadoras do Serviço Nacional de Saúde, estamos sempre ali à volta dos 2%, e esse montante não crescerá, como em termos do que são a necessidade de políticas de natalidade, e também respondendo aqui à interpelação direta, vamos aumentar a isenção de taxas moderadoras para os jovens até aos 18 anos, que hoje em dia estão até aos 12 anos. E, portanto, vamos ter aí uma redução nas receitas do Estado, mas entendemos que há uma redução que beneficia diretamente as pessoas e, mais do que o efeito financeiro, tem um efeito de saúde pública, tem um efeito de estabilidade em termos de natalidade. Como sabemos, não é isto que vai aumentar a natalidade. Agora, as pessoas precisam de políticas de longo prazo. E o que nós estamos a dizer às pessoas é que queremos que quem tem filhos saiba que o seu acesso à saúde, em termos de urgências, em termos de consultas, em termos de cirurgias, daquilo que são este tipo de necessidades, fica isento de taxas moderadoras. Mas fizemos outras reformas, designadamente na política do medicamento. Passámos a ter uma referenciação do medicamento indexado a preços internacionais, o que faz com que todos os anos, como tem acontecido, eu possa baixar o preço dos medicamentos em Portugal automaticamente se nos outros países também baixaram. E nós temos a possibilidade de escolher quais são os países com os quais nos servem de referência e, obviamente, escolhemos ou países com custos de medicamentos mais baixos que os nossos ou com um produto interno bruto semelhante ao nosso e que, portanto, nos permite ter este efeito em termos de reforma estrutural e não apenas de uma reforma pontual para um ano ou para o outro. Também, em termos de... Temos outros fatores que as pessoas falam menos. Por exemplo, na saúde, é muito raro alguém falar do que nós fizemos em termos de regimes de incompatibilidades e de aumento da transparência. E o que as pessoas querem muito saber é, de facto, aquela sua necessidade mais concreta. Ainda agora estávamos aqui a falar com algum dos senhores presidentes de Câmara e a preocupação é o médico de família para aquelas pessoas concretas que estão sem médico de família naquela localidade concreta e que é preciso resolver. Mas, ao mesmo tempo, depois nós discutimos em Portugal problemas de fraude e corrupção como sendo as grandes questões nacionais. Mas quando nós legislamos por antecipação regimes de incompatibilidades, quando combatemos a fraude de uma maneira sistemática, isso não tem valor, isso não é tema de conversa, isso não tem qualquer audiência ou mediatização. Certo? E, portanto, não esqueçamos as duas coisas. É preciso colocar o médico onde ele é necessário, é preciso responder à população, mas é preciso fazer este trabalho. E este trabalho, sinceramente, enfim, como não temos aqui uma plateia especializada, não estou à espera que saibam de quais são as incompatibilidades que fizemos para quem trabalha com a indústria farmacêutica, que passou a ter que declarar os seus rendimentos e, portanto, basicamente o que se quer é que as pessoas declarem aquilo que recebem da indústria farmacêutica e que seja transparente. E outros que tenham incompatibilidade, depois não possam pertencer a certos mecanismos de decisão ou a participar em certos grupos de trabalho. E achamos que isso
é um fator estrutural. Obviamente ninguém liga nenhuma, porque não é algo que tenha um impacto no dia a seguir na vida das populações, mas, como nós sabemos, dar resposta a um dos nossos maiores problemas e que este Governo tem atacado, que é a questão da fraude e da corrupção. Também, em termos da reforma hospitalar, conseguimos fazer várias coisas. A reforma hospitalar não é um assunto de Big Bang, ou seja, eu não faço uma reforma hospitalar por um decreto em que num ano, ou num mês, ou numa legislatura sequer fique tudo feito, mas fizemos progressos significativos. Por exemplo, mais à frente vos vou falar, mas para além daquilo que já foi referido aqui, que aconteceu no centro hospitalar, aquilo que também foi o aumento de cuidados continuados no distrito, também de referir, por exemplo, o que foi, na maior altura de crise de sempre dos portugueses, nós conseguimos completar os centros de reabilitação, com a abertura de centro de reabilitação no Norte. Nós tínhamos um centro de reabilitação no Algarve, tínhamos um centro de reabilitação em Lisboa, tínhamos um centro de reabilitação em Coimbra e o do Norte era inexistente. Um investimento que estava feito há anos e parado. E, portanto, nós pusemos-lo a funcionar, a cobrir. Também conseguimos fazer um novo centro materno-infantil no Porto, para onde há possibilidades de referenciação, independentemente de se ter aqui a unidade de cuidados neonatais. Mas, portanto, neste âmbito da reforma hospitalar, vários passos foram dados e continuarão a ser dados. Mas, quando falamos de investimento e do perfil da economia, e, portanto, aqui esta apresentação da minha parte tem esta diferença, é que eu vou sempre puxando para o lado da saúde, não é? Mas, portanto, depois volto ao tema que têm nas vossas brochuras, é que nós mudamos, de facto, a nossa competitividade. E mudar a nossa competitividade é algo que não é apenas uma palavra. Ou seja, nós mudamos a nossa competitividade quando temos setores mais inovadores em que exportamos, quando concorremos e obtemos outros mercados para além dos mercados tradicionais, e, como sabem, isso tem acontecido, e, por exemplo, quando em mercados como, por exemplo, na área da saúde, a área de dispositivos médicos, a área de medicamentos, aparece a área de serviços, aparece em Portugal com mais de 1.000 milhões de euros de exportação. Mais de 1.000 milhões de euros de exportação é mais do que o que nós exportamos, quer no setor do vinho, quer no setor da cortiça. E, portanto, e por outro lado, ainda não sabemos qual este é o efeito do primeiro semestre, 2014, não sabemos o que é que aconteceu para o resto do ano, mas o que nós sabemos é o quê? É que é uma das áreas que está com um dos maiores crescimentos. E nós passarmos a ter esta área como um dos maiores crescimentos não nos é indiferente quando se fala de mudar ou não o perfil das nossas exportações. Isto, aliás, porque nós somos um importador enorme de medicamentos, não é? Portanto, precisamos, e continuaremos a ser, porque continuaremos a ter inovação nesta área. Portanto, não só precisamos também aqui de poder exportar, e temos mercados que, obviamente, temos vantagens competitivas, como por exemplo, nos países da CPLP. E, de facto, nós melhoramos em termos dos rankings da competitividade internacional. E isto diz pouco a nós no dia-a-dia, mas para quem decide onde vai investir, quem tem 10 localizações para atribuir o seu investimento, este tipo de indicadores não lhe é indiferente. E, por exemplo, também, no caso da saúde, o que aparece sempre, felizmente, é o quê? Nestes rankings internacionais em que nós melhoramos nestes últimos anos, a saúde, depois, puxa Portugal para cima. Ou seja, por exemplo, se nós no ranking, no Fórum Mundial da Competitividade, estamos em 36º lugar entre 144 países, na área da saúde estamos em 26º entre 144 países. Certo? E, portanto, o que nós vemos é que o nosso sistema de saúde puxa aquilo que é a nossa posição nos rankings. E este ajustamento faz-se com uma melhoria uma alteração do perfil das nossas exportações, faz-se com um aumento da competitividade, mas há uma coisa com que ele também tem que se fazer. E sem essa não acontecerá. É com investimento. Portanto, o investimento, independentemente dos equilíbrios macroeconómicos que nós consigamos,
quer, por exemplo, em termos de orçamentais, quer em termos da balança com o exterior, o investimento é decisivo. E nós, de facto, tivemos uma quebra significativa do investimento. Tivemos uma quebra significativa do investimento, causada pela crise, mas o nosso investimento, e há aqui várias pessoas na sala que sabem bem isto, o nosso investimento ao longo da década de 2000 e mesmo na década de 90, teve uma característica um pouco sui generis, em termos mundiais. É o excesso do peso da construção no investimento que era feito. Ou seja, e portanto, com a crise, nós temos uma crise que afeta o investimento em geral, mas que afeta em especial a parte do imobiliário. E portanto, Portugal, para repor os níveis de investimento, tem que se esforçar muitíssimo mais e numa atividade produtiva e de bens transacionáveis, onde todos estamos de acordo, mas tem que se esforçar muitíssimo mais. Porquê? Porque esta parte do investimento em construção era uma parte essencial e que, diria eu, que não voltará nos próximos anos. E, portanto, este esforço do investimento é absolutamente decisivo e um investimento, de facto, na área de bens transacionáveis, na área industrial, na área agrícola, e por isso é tão importante os fundos que nós podemos captar, é tão importante os projetos de empreendimento que possamos trazer para o nosso país. Por outro lado, também conseguimos fazer este investimento tem um propósito, não é? É que haja mais crescimento, mais criação de valor, mais emprego e mais equilíbrio na distribuição da riqueza. Na saúde, houve uma preocupação de haver equidade. Costuma-se dizer que na saúde houve cortes cegos. Não há maior tolice. Porquê? Porque, ao mesmo tempo, todos nós sabemos qual é que foi o setor na saúde onde se cortou mais. Foi nas margens das farmacêuticas. Certo? Portanto, houve tudo menos cortes cegos. É absolutamente assimétrico o corte que houve na parte da indústria farmacêutica, na parte das farmácias, nas empresas que vendem dispositivos clínicos e os cortes que houve noutras áreas. Obviamente, tivemos um corte transversal que está a ser reposto na parte dos funcionários públicos e que afeta os médicos, afeta os enfermeiros, afeta os assistentes administrativos, afeta os diferentes profissionais, mas quando nós vamos ver onde é que foi feita a redução da despesa pública, a maior redução da despesa pública foi feita nos players mais fortes deste setor. E isso é aritmética, certo? E, portanto, há aqui uma preocupação com a equidade, ao mesmo tempo que houve uma preocupação no combate à fraude. Não é? Não há despesa pública mais inútil do que esta, não é? E mais prejudicial e mais corrosiva do próprio sistema, que é o próprio sistema estar a gastar, em vez de estar a gastar com a saúde, estar a gastar com procedimentos ligados à fraude. Mas, neste período, também há que ter em conta qual é que foi o investimento que foi feito. E há investimento que é feito em novas obras, em novos centros de saúde, em novos hospitais, e, por exemplo, o Hospital de Lamego foi posto a funcionar, o Hospital de Amarante foi posto a funcionar, o Centro de Reabilitação do Norte foi posto a funcionar, a Sul, o Hospital de Loures foi posto a funcionar, e eu digo que foi posto a funcionar porquê? Porque, obviamente, se foi posto a funcionar é porque já tinha sido projetado, mas como todos nós sabemos, o que custa na saúde não é construir o edifício, o que custa na saúde é ter as unidades a funcionar, a prestarem os cuidados às pessoas, certo? E, portanto, esses investimentos foram todos feitos. Óbvio, e quando eu digo todos, não estamos satisfeitos com o que fizemos, mas também em 3 anos e meio abrimos um grande equipamento no país a cada 6 meses. Hospital de Loures, Centro Materno-Infantil do Porto, Hospital da Guarda, Centro de Reabilitação do Norte, Hospital de Lamego e Hospital de Amarante. De 6 em 6 meses, um grande equipamento foi colocado à disposição das pessoas. Isto para além de outro tipo de investimento dos fundos públicos, o tal que foi para os hospitais regularizarem dívidas, mas que é indispensável à vida dos hospitais. E isto não é uma coisa de sumenos, porque se os hospitais não regularizassem dívidas, não só não podiam continuar a operar, mas, sobretudo, não podem assumir compromissos para a frente.
E, portanto, só quem não... Quer dizer, só as pessoas que dizem com displicência, mas isto foi para regularizar dívidas. Isto é para fazer o hospital viver, para o hospital poder assumir novos compromissos, para fazer novas contratações, para poder fazer novos investimentos também. E, por exemplo, aqui o que nós vemos é que, quando comparamos o financiamento disponível aos hospitais no período de 2008-2010, nós temos um financiamento do período de 2011-2014, ou seja, deste governo, e, portanto, sobre a maior parte dele com a Troika cá, o que nós fizemos é que, durante este período, os hospitais tiveram um financiamento maior do que no período anterior. E isto é algo que as pessoas acham que não é verdade. Não é? Ou seja, e porquê? Investimos mais nos hospitais porque conseguimos também reduzir despesa nas margens da indústria farmacêutica, nas margens de medicamentos, etc. E também na redução de remunerações dos funcionários públicos, que já repusemos este ano e que iremos continuar a repor. E, por outro lado, também, mesmo aqui no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, houve aqui um esforço, depois de regularizar um conjunto de dívidas de mais de 30 milhões de euros e de dotar o Centro Hospitalar de novas condições. E, portanto, isto para além do orçamento normal. E, portanto, não estou a dizer que o financiamento do Centro Hospitalar do Alto Douro e Trás-os-Montes tem todo aquilo que precisa ou que desejaria. Aliás, não sei se isso alguma vez terá. Mas o que se está a dizer é que, para além do orçamento anual, fez-se um esforço para que, de facto, os hospitais pudessem funcionar, ter o seu dia-a-dia de uma maneira não folgada, que não está folgada, mas que lhes permitisse funcionar. Por outro lado, fora da saúde, temos outros instrumentos, aqueles que conhecem, por exemplo, em termos do crédito fiscal ao investimento, em termos da reforma do IRC, que é, de facto, um sinal importante para as empresas naquilo que se diz que é o querer reduzir a sua tributação e, com essa maneira, criar mais investimento. Por outro lado, também, aquilo que são os fundos comunitários. E aqui há algumas novidades muitíssimo significativas. Desde logo, o valor que temos para a ciência, mas, por exemplo, o valor que temos para a agricultura e o valor que temos para as pequenas e médias empresas. E, portanto, são mecanismos que estão disponíveis e que têm uma importância, que eu diria, sem paralelo relativamente ao passado. Inclusive, na investigação, nós nunca tivemos, na investigação clínica em Portugal, tanta visibilidade e tão bons resultados como nestes anos. E a investigação, os resultados da investigação não se fazem apenas fruto do investimento do último ano ou 2 anos. Demora-se muito tempo a formar departamentos, a fazer investigação. Eu estou à vossa frente, peço desculpa. Demora muito tempo a fazer isso. Mas o que nós sabemos é o quê? Sistematicamente nós já nos habituámos a ouvir o quê? Todos os meses temos cientistas portugueses, estejam em Portugal, estejam fora de Portugal, a ser premiados e, mais importante do que os prémios, a se terem financiamento obtido em regime de competição com investigadores de outros países. Eu pus-vos aqui apenas o último exemplo, que é da semana passada, não é? Hoje estamos ou é do princípio da semana. 4 instituições portuguesas vão receber um total de 10 milhões de euros, mas o que é interessante é que são 4 entre 13 que foram selecionadas. Foram 13 instituições selecionadas e este programa tem milhares de milhões de euros disponíveis. E, portanto, estes 10 milhões são uma fatia pequena. Agora, o que é significativo é que, em termos de competitividade, em termos de projetos que são apresentados, os investigadores portugueses na área de clínica conseguem sistematicamente ganhar. E, portanto, hoje em dia não temos apenas os casos da Fundação Champalimau ou os casos da Gulbenkian, temos, felizmente, casos como os do Ipatimut, os casos do I3S, temos os casos da Universidade do Minho, etc., etc. E dizendo isto, de facto, acho que o movimento que se está aqui a fazer na Universidade, que é um polo essencial desta região, de ter colaborações diretas com as outras universidades para, de facto, ver onde é que deve cooperar e onde é que deve se centrar, acho que é um dos movimentos mais importantes que a Universidade podia fazer. Bom,
Há aqui um conjunto de estímulos, há aqui um conjunto de apoios à contratação que vocês conhecem e, mais uma vez, o que é que tem acontecido na contratação na saúde? A saúde é quem recruta mais pessoas em Portugal. Estávamos há bocado aqui a conversar, o Centro Hospitalar do Trás-os-Montes, de Alto Douro, nos últimos 12 meses, recrutou cerca de 100 pessoas, dos quais mais de 70 médicos, se não me engano. Obviamente, uns que acabaram que acabaram a universidade e, portanto, estão a ser formados. O que acontece é que os outros que estavam a ser formados avançaram mais um ano na sua especialidade, mas ali à volta da mesa estávamos a falar quantas entidades é que aqui no Distrito terão contratado 100 pessoas no espaço de um ano. E 100 pessoas com este grau de diferenciação, eu diria que nenhuma. E não é por ser Vila Real. Quando faço este mesmo raciocínio, por exemplo, em Faro, acontece exatamente a mesma coisa. Quando eu faço este raciocínio em Viana do Castelo, acontece a mesma coisa. A saúde é o maior recrutador em termos nacionais. Da mesma maneira que não há muitas, por exemplo, em termos de investimentos, o investimento que se fez em Lamego ou Amarante, se calhar são os maiores investimentos que se fizeram nos últimos 40 anos nos respectivos municípios. Saberão melhor que eu, não é? Portanto, podem avaliar se são ou não. Mas, portanto, isto é para ver qual é que é o peso da saúde em termos de recrutamento qualificado e em termos de investimento. E isto tudo num momento de crise. E, portanto, está aqui a discriminação. Está aqui também algo que devemos falar, que é porque é que nós fazemos isto tudo? Ou seja, quais é que são os nossos objetivos? Na saúde nós temos objetivos últimos, não é? Que é o bem-estar das pessoas, que é ter uma população mais saudável e com melhor qualidade de vida. E isso é medido através de indicadores. Também é medido do dia-a-dia das pessoas. E nós, como sabem, por exemplo, temos problemas, como temos tido no Hospital A, no Hospital B, no Hospital C, que existem. Mas, por outro lado, também nos interessa ver qual é que é a tendência dos indicadores da saúde. E a tendência dos indicadores da saúde, felizmente, é de que... E estas tendências não mudam também de um ano para o outro. Portanto, é preciso haver um período de tempo largo. Agora, o que nós estamos a ver é que, neste período de maior crise, todas as tendências têm vindo a ser positivas em termos de indicadores de saúde. Quer no caso de novos casos de SIDA, que diminuiu, quer no caso de novos casos de tuberculose, que diminuiu, quer no caso da taxa de mortalidade infantil, que diminuiu em 2014 relativamente a 2013, quer no caso do aumento da esperança de vida. E, portanto, não vale a pena dizermos uns aos outros, mesmo nestas reuniões, em que está tudo bem. Não está tudo bem, mas também vale a pena saber qual é que é a tendência e qual é que tem sido o caminho que se tem vindo a fazer. E, portanto, neste período, conseguimos reduzir o tempo de espera para cirurgia, conseguimos reduzir dívidas a fornecedores e, sobretudo, conseguimos reduzir uma coisa que as pessoas veem muito, que é o preço dos medicamentos. E agora, partilhar convosco. O que é que seria se... Nesta crise, em vez de termos conseguido reduzir o preço dos medicamentos, os medicamentos têm aumentado como acontecia sistematicamente e como aconteceu, podem ver todas as estatísticas entre 2008 e 2010. Portanto, se no período em que as pessoas perderam a maior parte do seu rendimento, que têm mais dificuldades, em vez dos preços dos medicamentos terem baixado, se têm continuado a aumentar. E, portanto, obviamente, fizemos escolhas. E, portanto, obviamente... fico grato por ter as palavras simpáticas que fizeram aqui, mas, por exemplo, não tenho palavras simpáticas noutras entidades a quem nos reduzimos as margens milhões e milhões de euros, não é? E, portanto, não vale a pena, não é? Se calhar qualquer um de nós, se nos tivessem cortado as margens centenas de milhões de euros, a gente andava um bocadinho mais zangado com essa pessoa. E, portanto, quer dizer, há que fazer escolhas, este Governo fez escolhas, não é? Portanto, as escolhas foi de que lado, quais é que foram as nossas opções. E as nossas opções foi, por exemplo, não pôr o aumento todo, como se dizia, que as pessoas iam passar a ter copagamentos e que ia passar a ser... Não. Quer dizer, aumentou-se as taxas moderadoras, mas aumentou-se o número de isentos. Baixou-se o preço dos medicamentos e reduziu-se margens de farmácias, que também passaram por algumas dificuldades e que, felizmente, agora começam a ter a sua atividade mais equilibrada. Como as farmácias, aliás, é um assunto interessante, não é? O que é que nós ouvíamos dizer? As farmácias, portanto, baixaram muito a sua margem.
E baixaram muito a sua margem por duas razões. Porque a margem foi reduzida e, por outro lado, o preço dos medicamentos baixou, certo? Portanto, passaram a vender um menor valor. E, portanto, as farmácias passaram dificuldades. Mas o que é que nos diziam todos os dias na comunicação social? Toda a gente nos dizia que iam falir 600 farmácias. Sabem quantas farmácias é que temos a menos hoje, nesta data, neste dia, 2015, relativamente às farmácias que existiam em 31 de dezembro de 2010, ou se quiserem, em janeiro de 2011? Temos exatamente o mesmo número de farmácias. Abrimos cerca de 18 e fecharam cerca de 18 e tinham fechado cerca de 20 e tal ou 30 que reabriram. E, portanto, fechou menos de 1% do número de farmácias. Agora, o que é que acontece? Não tem a mesma rentabilidade que tinha no passado. Isso não tenho de certeza. Certo? Mas também cuidámos que não ficassem sem negócio, cuidámos que pudesse manter a malha. Porque ao governo e ao país não nos interessa tanto o número de farmácias que existe. Agora, interessa-nos o quê? Que haja uma cobertura de todo o país e o acesso de toda a população a esse ponto de venda. E isso foi mantido. E, portanto, é preciso saber que houve coisas difíceis que fizemos, é preciso saber que houve coisas que assegurámos e que, felizmente, tivemos sucesso. E, por exemplo, hoje em dia, o que nós vemos é, com dificuldade, mas vemos o setor a estar bastante mais equilibrado no passado. Bom, eu estou a ver que devo estar perto da hora de futebol, portanto vou terminar. Vou-vos poupar aqui alguns destes slides. Só parava neste para vos dizer que aquilo que interessa mais aos portugueses talvez seja duas coisas. É o emprego e a saúde. E, portanto, de facto, a sensibilidade, e à medida que temos pessoas mais idosas, ainda o que fica a interessar mais é a saúde, certo? E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde, por dia, dá resposta, faz cerca de 180 mil contactos com pessoas. Nós, no mês de janeiro, e tivemos problemas nas urgências, como nós sabemos, no mês de janeiro tivemos mais de 600 mil urgências no país, que é um número normal. Ou seja, o nosso problema nas urgências não foi ter tido muito mais urgências que no passado. Não tivemos. O nosso problema foi o quê? Tivemos pessoas com mais idade, que precisavam de mais tempo para fazer exames e que precisavam de mais internamento. Portanto, não foi ter muito mais urgências que no passado. Agora foi ter pessoas com maior debilidade física, que levou a demorar mais tempo e, sobretudo, que exigiu aos hospitais que houvesse mais internamento. Certo? Mas quer dizer, tivemos 600 mil. E, portanto, eu posso todos os dias ter aliás, de minuto a minuto, eu posso ter um caso na televisão. Não é? Porque são 160 mil contactos todos os dias que o Serviço Nacional de Saúde faz. 120 mil consultas, cerca de 16 mil urgências, cerca de 1.800 cirurgias. E, portanto, não podemos ignorar quando há problemas, mas também não devemos ignorar o que é o todo. E também aqui dizer que neste período, e este é um resultado que nos dá ânimo, neste período a entidade reguladora de saúde diz que entre 2013 e 2014, e se fôssemos comparar com um ano anterior, ainda era melhor, a excelência clínica teve aqui uma ligeira diminuição, mas a segurança do doente aumentou, a adequação e conforto das instalações aumentou, a focalização no utente aumentou, a satisfação do utente com o Serviço Nacional de Saúde aumentou. E aqui, no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em 5 indicadores, 4 foram reconhecidos pela entidade reguladora de saúde como sendo positivos. E, portanto, reparem o que é isto no maior período de crise. E, portanto, estarem satisfeitos com aquilo que é para estarem satisfeitos, mas também ter satisfação por aquilo que se consegue no meio de toda esta dificuldade. E, portanto, de facto, a saúde como o país precisa de muitas terapêuticas, não é? Desejavelmente mais baratas. Precisa de mais transparência, precisa de maior equidade, precisa de um aumento da eficiência, precisa de reformas, precisa de combater as tais rendas excessivas, que não é só nas energias
que existem, pelos vistos parece que alguns medicamentos também têm margens que... é engraçado, porque eu não sei se percebem, às vezes as pessoas quando querem dizer que certos medicamentos têm uma margem muito grande, agora as pessoas dizem 5.000%, sabem porquê? Ninguém consegue fazer as contas com tantos zeros, não é? Ou seja, se eu vendo por 50 euros um medicamento cujo custo de produção é 1 euro, façam as contas. E se, por exemplo, no caso da hepatite C, que diz, estou a falar do que dizem os jornais, o que dizem os jornais é o quê? Cada comprimido era vendido inicialmente a 1.000 euros, $1.000, e que custava $1 ou 2, não é? Quantos por cento é que isso dá? Portanto, as pessoas arredondam tudo isto para 5.000%. E, portanto, posso-vos dizer que dá uma barbaridade. E, portanto, também aqui há que combater rendas excessivas e, portanto, este Governo fê-lo na área da energia, fê-lo na área da eletricidade, como se viu, está a fazê-lo agora na área do gás, fê-lo de uma forma paulatina ao longo deste tempo na parte da indústria farmacêutica e precisamente para buscar uma maior equidade e para, obviamente, tentar a tal distribuição dos sacrifícios que não estamos satisfeitos da forma como ela foi feita, porque, obviamente, temos um peso grande em pessoas que estavam mais vulneráveis, mas tudo fizemos para minimizar isso. E, designadamente, na parte da saúde, por exemplo, reparem, o que é que nós temos? Temos o mais de 1 milhão de pessoas isentas de taxas moderadoras e os medicamentos mais baratos. Portanto, os mais vulneráveis foram poupados pela via dos custos da saúde. Certo? E, portanto, estes foram poupados. Obviamente, aumentámos as taxas moderadoras, aliás, mas estamos a falar de um valor que não chega sequer a 2%, e, portanto, relativamente aos mais vulneráveis, em vários setores da governação, o fizemos e também aqui na saúde. E isto tudo com um objetivo, não é? Que as pessoas tenham uma maior esperança de vida, tenham qualidade na sua vida. Nós hoje nunca tivemos tantas pessoas com 100 anos, nunca tivemos uma esperança de vida tão elevada, mas temos que ter também o desafio de que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. E, portanto, estamos melhor, com esta franqueza que aqui estamos melhor na esperança de vida do que na qualidade de vida das pessoas de mais idade. E, portanto, temos que trabalhar nestas duas áreas. E isto para quê? Porque precisamos de uma população saudável. Se temos problemas demográficos, precisamos então que as pessoas ainda sejam mais saudáveis, possam dar o seu contributo, tenham uma participação acrescida na economia e, sobretudo, tenham um melhor bem-estar, que é para isso que o Governo de todos os dias trabalha e para isso que esta maioria foi eleita. Muito obrigado.